Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde em Arapiraca, 13 horas 1 minuto. Anota aí, 1 hora e 1 minuto, dia 26 de maio de 2025, segunda-feira. Começou a semana, na realidade a semana começa no domingo, mas para nós, né, trabalhadores, começa na segunda-feira. E também um abraço aí a todos os trabalhadores também que trabalham aos domingos, os policiais, civis, militares, pessoal da SMTT, da limpeza urbana, que está de folga, eu acho que domingo, mas... um grande abraço para você, que você tenha uma semana super abençoada aí, que seja de realizações, de paz, de tranquilidade. É assim que a gente deseja que seja essa última semana do mês de maio. Tempo e temperatura agora em Arapiraca, 28 graus, possibilidade de chuva em 0%, umidade relativa do ar em 60% e ventos a 16 km por hora. Esse é o clima da nossa cidade hoje, tá bom? Então, provavelmente... não vai chover, segundo a meteorologia. Tá legal? Muito bem. Feitas as apresentações aqui, hoje eu recebo a doutora Renata Queiroz, nutricionista, e o tema que ela escolheu para conversar com a gente, já instigados aqui pela nossa produção, foi dieta versus medicações emagrecedoras. Por quê, gente? Olha só. Segundo, em 2025... a previsão é que esse ano 31% da população adulta brasileira esteja com obesidade, o que significa que 1 em cada 3 brasileiros será considerado obeso. 1 em cada 3, tá? Além disso, espera-se que 68% da população adulta tenha excesso de peso, com 37% estando com sobrepeso. Esses dados, a projeção é que 31% da população brasileira estará com obesidade, são dados atuais, tá bom? De 2025. Então, estamos nesse ano da pesquisa. O excesso de peso é que essa estimativa também é real, onde 68% da população esteja com excesso de peso e incluindo sobrepeso e obesidade, 31%. O crescimento, a obesidade tem aumentado significativamente no Brasil nos últimos anos, com a previsão de que o número de pessoas obesas aumente ainda mais nos próximos anos. O impacto disso tem um impacto significativo na saúde pública ou no diagnóstico médico, né? Trazendo aí as comorbidades que a obesidade traz, que a obesidade já é classificada como doença. O que é que tem provocado isso? Tem provocado que... sendo liberados pela Anvisa, alguns medicamentos injetáveis inclusive, têm feito parte, ou começaram a fazer parte para quem pode, porque o custo é alto, e a gente vai falar aqui sobre isso também, sobre considerados inovadores no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Os medicamentos agonistas de hormônios do intestino seguem gerando curiosidades e dúvidas na população. Por isso, nós trouxemos a doutora Renata Queiroz aqui, que é uma expert no assunto obesidade e diabetes, né? Por ser nutricionista e dedicada especialmente na parte do diabetes. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde. E a gente tem muita coisa para falar aqui sobre essas dietas, né? Na realidade, esses medicamentos que prometem suplantar as dietas, e nós já sabemos sobre isso. Só quem pode prescrever dietas no Brasil são apenas os nutricionistas, as nutricionistas. Boa tarde, doutora. Boa tarde, André. Queria agradecer por mais um convite de estar aqui no programa. E quando você abriu falando um dado bem preocupante, se a gente pensar hoje que 7 em cada 10 brasileiros têm excesso de peso.
Se a gente for para um restaurante e a gente aleatoriamente pegar 10 pessoas, a gente tem a chance dessas 10, 7 ter excesso de peso. E 30% delas, sim, são obesos. Antes da gente começar a falar sobre obesidade, que é um assunto amplo, a gente precisa definir algumas coisas para que as pessoas entendam a nossa fala durante todo o programa. Primeiro, foi o que você falou, obesidade é doença e é uma doença crônica, ou seja, é uma doença que deve ser tratada durante toda a vida e não por um curto espaço de tempo. Então, por isso que tanta gente se frustra achando que vai perder peso e a partir daí perdi peso, agora não preciso me preocupar tanto. Não, você pode estar magro, não é? Mas você ainda tem uma doença chamada obesidade. Aquela doença ela pode estar controlada porque você conseguiu perder peso e você consegue manter. Outra coisa, obesidade é uma doença multifatorial. Então, são vários os fatores, não só um, são vários os fatores que levam à obesidade. Então, são estratégias diferentes que precisam ser precisam ter até com uma mesma pessoa. Então é aquela história que o que é feito com você não vai ser feito com o seu vizinho. Porque são pessoas diferentes e o problema do seu excesso de peso é diferente do seu vizinho, possivelmente. Segunda coisa, criar vergonha na cara e força de vontade não é tratamento de obesidade. E a gente vê muito isso, até como fala de profissionais de saúde, dizendo, eu tive uma paciente de doença crônica, não era obesidade, era diabetes, mas o profissional de saúde, o médico chegou para ela e disse assim, sabe qual é o problema da senhora? Porque a senhora não controla a diabetes? Porque a senhora não tem vergonha na cara. E a doença crônica, independente de ser diabetes ou hipertensão, não se resume em ter vergonha na cara ou ter força de vontade. Porque da mesma forma que o cérebro diz, tome água, da mesma forma que o cérebro diz, respire, teu cérebro diz, coma. Porque para a gente se manter vivo, a gente precisa comer. E algumas pessoas, elas podem até conseguir escolher o que comer, mas elas podem não ter aquele feedback do momento, pare de comer. E isso é obesidade. Então, como foi falado no início, obesidade é um assunto muito amplo e deve ser tratado individualmente. Uhum. Quando você me fala, e para quem está ouvindo, pode achar forte, tenha vergonha na cara. Se ouvir isso, né? Eu lembro que no meio do ano passado, eu estive com minha família, com minha esposa, lá no consultório da Renata. E sedentário, sem fazer nada. Tinha dito aqui no ar, negócio de puxar ferro não é comigo, não vou nada. Quando eu não vou, Renata, eu sinto falta. Eu já fui hoje às 10:45 da manhã. Eu, minha esposa e minha filha. Meu filho vai agora à tarde. A família inteira tá lá. Entendeu? E o que é que você conseguiu colocar na nossa cabeça? Né? Que além da sua dieta que você prescreveu, que dentro da medida do possível a gente procura segui-la até hoje, inclusive a gente precisa voltar, né, dona Valéria, na consulta com a doutora Renata, mas a gente sabe que aquele hábito de você chegar em casa, por exemplo, coisa que a minha mãe dizia, que a sua mãe dizia, menino, vai lavar a mão, não era? Lembra? Sim. Quando você voltava da escola, lave as mãos. Você já ia no automático fazer isso. Não precisava nem ninguém mandar mais. Só mandava umas 2 ou 3 vezes, lave as mãos para almoçar. Você lavava a mão, sentava na mesa e... Esse hábito é a mesma coisa. Eu acredito que tem o mesmo força de comando na sua cabeça. Quando você sabe que você tem que fazer, você tem que fazer. E pronto. E não é por um tempinho, é pro resto da vida, vai ter que fazer. Né? Eu tinha 2 escolhas.
né, com os problemas que eu tenho de dislipidemia genética grave, né, Renata? Então, como você bem sabe, eu tinha duas escolhas: ou ficar no sofá esperando infartar, ou ter um AVC, né? No meu caso, viu, gente? No meu caso, se infartasse e morresse logo era bom. Mas se tivesse um AVC e ficasse dependendo dos outros? Que é uma coisa que eu não quero pra minha vida. E com certeza você que tá ouvindo, você também não quer pra sua. Agora, tenha vergonha na cara, né? E levante e diga assim: eu vi o doido lá dizendo na Novo Nordeste, lá no programa dele, e eu vou criar vergonha na cara também. Eu tenho um amigo que a gente tava em Delmiro Gouveia, faz mais de 20 anos isso. Ele fumava muito. Só não fumava no meu carro porque ninguém nunca fuma no meu carro. E ele dizia: se você quer fumar, eu paro o carro, você desce e você fuma lá. Nós éramos representantes. E ele percebeu que ia ter um mal súbito em Delmiro Gouveia, num posto de saúde. E ele jogou uma carteira de cigarro em um isqueiro pela janela. Ele falou: tá doido, né? Ele disse: não, bicho, eu percebi que eu ia ter uma coisa ruim. Até hoje ele não fuma mais. Até hoje, Renata, foi uma atitude. Não teve, vou falar aqui, tá? Aqueles chicletinhos de nicotina para parar de mastigar. Não teve, não. A terapia foi de choque. Eu tenho uma filha recém-nascida, que na época era, tenho uma esposa, eu não quero morrer, eu vou parar de fumar. Faz mais de 20 anos, Renata. André, um dos vícios mais difíceis de se parar é o do cigarro, tá? Mas é aquela situação: você não fuma e o fumo, ele só vai te trazer prejuízos. Não é um ato que você faz todos os dias, como é o ato de comer. Então, existem, e aí eu discordo um pouco de você, porque o não comer gera lá na frente morte. Se você não come, o ser humano ele pode ficar até 30 dias sem comer, mas depois disso ele morre. Então, quando a gente tá falando em comer, vou falar bem popular, o buraco é mais embaixo, tá? Existem os pilares do tratamento. Vamos iniciar falando da dieta. Teoricamente, é déficit calórico. Você precisa gastar mais e comer menos, teoricamente, mas na prática o teu corpo muda e vem a informação: come mais. Então, quando o paciente chega para mim, é importante que quando o paciente chegue para mim, eu coloque para ele que não vai ser uma tarefa fácil, mas que não é impossível. Precisa mudar hábitos, que foi isso que aconteceu na sua casa. Precisa ser algo que seja para toda a vida. Não é só daqui quando você perder 10, 20 ou 30 quilos, ou 40 ou 60 quilos. Precisa ser pelo resto da vida. E aí os pacientes vêm com teorias. Por quê? Porque quer pegar a dieta do vizinho, do primo, da tia ou de um amigo que deu certo. E aí vem suco detox, água com limão emagrece? Não emagrece. Alimentos integrais. Olha, eu não gosto de alimento integral, mas se tiver que emagrecer, eu vou consumir. Optar por alimentos integrais não vai fazer com que você tenha um déficit maior. Então, eu não gosto de arroz integral, mas eu como arroz integral. Se você não gosta, pode trocar pelo arroz branco. Porque tem que ser uma estratégia para que você olhe e diga assim: olha, isso aqui tá legal. Eu posso levar por toda a minha vida. Mas se eu te entrego uma estratégia que você diz assim: gente, eu vou conseguir fazer isso nos primeiros meses para emagrecer, mas manter a minha vida com isso, eu não consigo. Então, hoje se fala muito, não só hoje, mas há um tempo aí, sobre jejum intermitente. Uhum. Jejum intermitente emagrece se a gente for pela lógica da teoria de déficit calórico, ele vai emagrecer. Uhum. E aí algumas pessoas se frustram: mas eu só vou emagrecer se eu fizer o jejum intermitente? Não, André, de repente você vai chegar para mim e vai dizer assim: olha, eu não consigo comer de manhã, eu só começo a comer a partir do meio-dia, 8 horas da noite eu não como mais. Tudo bem, André, continuemos assim.
Mas vai ter aquela pessoa que vai dizer, mas eu acordo morrendo de fome. Então, a gente já sabe que, já foi visto que 2 grupos, um com jejum intermitente e outro com a mesma caloria do jejum intermitente distribuído durante o dia. Os 2 tiveram praticamente a mesma perda de peso. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a estratégia, ela precisa ser individualizada. Então, é mais importante você saber onde você quer chegar do que a velocidade com que você vai fazer isso. Então, vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma prima que perdeu 30 quilos durante 15 meses. Eu tenho uma outra paciente no consultório que ela perdeu 30 quilos em 8 meses. As 2 perderam 30 quilos. As 2 chegaram no ponto que a gente gostaria. Mas as 2 foram em tempos diferentes. As 2 tiveram estratégias completamente diferentes. E a primeira frustração das pessoas quando chegam no consultório é: quantos quilos eu vou perder com essa dieta no primeiro mês? E a minha resposta é: não sei, não te conheço. Mas quando você voltar aqui, eu vou saber se essa estratégia que eu estou utilizando com você, após ouvir toda a tua história de vida, eu vou saber se você vai ter uma maior ou uma menor facilidade. Quando a gente fala em dieta, quando a gente fala em medicamentos, a gente fala assim: algumas pessoas vão necessitar por toda a vida, outras pessoas vão necessitar por um tempo menor. E um tempo menor, não estou falando de 3 a 6 meses, eu estou falando de 1 ano, 2 anos. E aí vem a frustração. São medicamentos extremamente caros e que a maioria das pessoas que realmente precisam, que são aquelas pessoas obesas, elas não conseguem bancar. E aí esses medicamentos, eles podem entrar no momento do tratamento e depois eles serem desmamados, depois terem que voltar novamente. A dieta e a atividade física, elas precisam ser por toda a vida. A questão é que as pessoas estão aderindo a uma medicação extremamente cara e estão esquecendo da qualidade alimentar. Mas como assim? Mas eles não comem pouco? Comem. E aí eu vou dar um exemplo bem exagerado. É uma pessoa que come a buchada na segunda, a rabada na terça-feira, uma outra alimentação extremamente calórica, uma feijoada na quarta. Aí ela diz assim: mas eu não tô mais conseguindo comer a quantidade que eu comia. Agora eu só tô comendo 1/3 da feijoada, 1/3 da rabada, 1/3 de sei lá o quê. Ela vai emagrecer? Ela vai emagrecer. Mas, e se tiver que desmamar esse medicamento? Ela vai voltar a ter a qualidade alimentar que ela tinha antes. Então, há uma necessidade, não existe... A primeira coisa a se adotar não é o medicamento, é a dieta. Uhum. A dieta não está dando certo, você precisa começar a somar outras estratégias. Olha, agora é a hora da medicação. Mas a gente está vendo uma inversão, onde as pessoas estão indo para a medicação e estão esquecendo o profissional nutricionista. Obesidade, gente, não se trabalha individualmente. Se trabalha de forma multidisciplinar. E um detalhe importante, né? Você não está falando por reserva de mercado. O que é isso? A doutora Renata não está falando por causa dos seus possíveis pacientes. Não. É por conta do que isso pode provocar. É o caminho inverso mesmo, né? Eu já estou aqui disponível com doses de 0,25 miligramas, 0,5 miligramas e 1 miligrama. Uma medicação dessas aí, que ela é aplicada de forma subcutânea, ou seja, na camada após a pele, mas nunca no músculo ou veias. Por isso o abdômen é a região que geralmente é injetada. A aplicação semanal, porque nesta forma a semaglutida, que é a substância, é liberada na corrente sanguínea ao longo de 7 dias, tá? E aí vamos falar de algumas substâncias. A semaglutida, que tem 2 apresentações no Brasil, 2 marcas, está chegando uma agora em agosto, né? Que é outra. E, gente, olha isso, doutora. O preço da versão dessa daí, elas são tajadas, viu, gente? E talvez com certeza,
o brasileiro consiga dar aquele jeitinho para comprar essas medicações de forma ilegal, que ainda é pior, né? O preço varia de 0,25 miligramas, varia de R$ 929 a R$ 1.151 a dose. Eu estou falando, é a caixa não, tá? A outra, que vai chegar agora em agosto no Brasil, ela tem um custo, deixa eu ver aqui como é que tá o custo dela. Pronto. As doses mínimas de 0,25 miligramas variou de 1.227,99 a 1.298. Já a versão com maior dose, doutora, de 2,4 miligramas, tem preço médio de R$ 2.366. Os preços podem sofrer variação de estado para estado, de acordo com os programas de desconto do laboratório ou planos de saúde. O que me choca, além do caminho inverso, sabe o que é? Eu estava conversando com minha esposa, que é sua paciente também, nesse final de semana, e ela disse: meu Deus, André, será que as pessoas compram isso? Eu digo: Valéria, o brasileiro compra um iPhone 15 de R$15 mil em 48 parcelas. Então ele compra, porque ele ouviu falar que alguém está aplicando e ele quer, e ela quer. E aí vem a frustração, André, porque comprar uma caneta. Vamos lá. Uma caneta vai custar R$3 mil. Tá. Então, se o tratamento dissesse assim: olha, com 3 canetas resolve o teu problema, compraria. Com 6 canetas resolve o teu problema. Mas as pessoas esquecem de falar que todos os trabalhos que foram feitos com medicamentos tiveram, em média, 1 ano e 6 meses a 2 anos. Então, não é tratamento para curto prazo. Já estão saindo... Quando o Ozempic estourou no Brasil, uma chamada que nos encantou muito era que, olha, quando você para o Ozempic, o paciente tende a manter o peso. Ai, que maravilha! Que bom, então, que para o medicamento e mantém o peso. Só que era uma medicação recém-lançada. Não se tinha ainda dados a longo prazo. Agora, em 2024, saiu um trabalho bem legal, onde pegaram 2 grupos e disseram assim: olha, vamos dar medicamentos para os 2 grupos. No final de 9 meses, tinham perdido peso significativo os 2 grupos. Então, os pesquisadores disseram assim: agora vamos manter o grupo 1 com medicamento. O grupo 2, como já está fazendo dieta, atividade física, vamos tirar deles, porque eles já estão acostumados com isso. Tiraram. O que aconteceu? Com menos de 1 ano, o grupo 2 praticamente voltou ao peso inicial. Mais uma vez, obesidade é uma doença crônica, precisa ser tratado a médio e longo prazo. Não é 3, 6 meses de um medicamento que vai fazer efeito. E outra, o que se observa agora e se fala muito? Você começa a tomar o medicamento e depois ele perde o efeito. Então, você começa a ver pacientes a partir de 1 ano tomando essas medicações, ele diz assim: epa, doutora, minha fome está aumentando. Sim, por quê? Porque nós temos um organismo que está acostumado com excesso de peso. Ele não quer emagrecer porque é distúrbio metabólico. Então, começa a acontecer uma modificação metabólica para que o medicamento que fazia determinado efeito, não é que ele deixe de fazer efeito, ele continua fazendo efeito. Mas o seu organismo, ele começa a incentivar você a comer mais. E aí que se vê que, se você tivesse sem o medicamento, essa fome, ela seria muito mais exagerada. Então, mesmo assim, é interessante que se continue a medicação. E a gente vê isso no consultório, o paciente começa a tomar o medicamento, aí 6, 7 meses começa a apertar no bolso. Ele tira, por conta própria. Aí,
3, 4 meses depois, ele começa a ganhar peso aos poucos. E a gente fica sem entender. Mas tá fazendo tudo direitinho? Ai, doutora, tô. E aí a gente aperta e diz, tirei a medicação. Então ele começa aos poucos a ganhar peso. Não é que você não possa desmamar a medicação num determinado momento, mas para você desmamar essa medicação, você precisa reforçar algumas condutas nutricionais e você precisa mudar também a atividade física. Então, outro trabalho que foi de 2024 foi a pergunta era: por que algumas pessoas perdem peso e mantêm peso e outras pessoas perdem peso e logo depois começam a ganhar peso? E aí viram que 90% das pessoas que continuam com a perda de peso, elas mantinham uma atividade física regular com uma média de 300 minutos por semana. Então, continuava com a dieta, mas a atividade física não parava na mesma intensidade no momento do emagrecimento. E aqueles 10% que também se mantinha, mas não estava tão ativo como os 90%? Aqueles 10%, eles foram começar a investigar. O que vocês têm? Vocês não são hoje tão ativos, mas por que mantêm o peso? E aí descobriram, eram pessoas que não eram tão ativas, mas diziam, olha, final de semana eu continuo com a minha alimentação regrada. Nas férias, eu continuo com a minha alimentação regrada. Nas festas, eu também não saio da minha alimentação. Para compensar essa falta regular de atividade física. Ou seja, aí eu digo muito para o paciente, no momento da manutenção de peso, é meio que você estivesse numa escada rolante. Imagine você no meio de uma escada rolante, onde você tem que se esforçar, tentar subir essa escada rolante ao contrário, para se manter no mesmo lugar. Isso é a manutenção de peso. Quando você emagreceu, maravilha. Eu digo que é mais desafiador manter o peso do que perder peso. Perder peso, você tá num foco, você tem algo, uma meta a chegar. Quando você chega nessa meta, você diz assim, o pensamento é: agora eu me esforcei tanto, agora eu posso diminuir um pouquinho, né? Eu mereço isso. Não. Tudo que você fez durante o emagrecimento, durante a manutenção, você precisa intensificar para você conseguir manter o peso. Por quê? Porque, mais uma vez, André, com dieta, com exercício físico, com medicamento, vai acontecer alterações metabólicas. O seu corpo, o seu cérebro vai mandar você comer mais. Então, é um tratamento constante. É a mesma coisa de eu chegar para um paciente diabético e dizer assim, olha, você está super descompensado, daqui a 3 meses, quando a gente reavalia, ele está com glicemias normalíssimas. E quando eu falo glicemias normalíssimas, são glicemias de não diabéticos. Doutora, tô curado? Não. Você é um diabético muito bem controlado. Vou parar de tomar medicamento? Não. De repente a dose baixa. A alimentação, a gente não precisa ser tão... No caso do diabetes, a gente não precisa ser tão rígido como a gente foi durante um determinado momento. Glicose descompensou. Volta. Aumenta a dose do medicamento. Restringe um pouco o carboidrato da dieta. E assim durante toda a vida. A gente nunca vai dizer para um paciente diabético, saia da dieta. Pode sair da dieta. Quando eu digo saia da dieta, eu não estou dizendo que ele não vai para uma festa e comer um pedaço de bolo, que ele não vai para uma festa e comer um doce, mas ele não vai exagerar. Então a gente não pode pensar que uma pessoa que tem excesso de peso, que é obeso, que tem uma doença, quando ele emagrecer, ele pode ficar mais tranquilo. Eu digo sempre isso para os meus pacientes. Tá difícil? Tá difícil. Você vai ver na manutenção, onde você já bateu a meta. E você vai pensar, agora eu posso ficar, eu tô tranquilo. Não. A responsabilidade de manter isso pro resto da vida, você vai ter que acordar todos os dias lembrando da sua responsabilidade de manter peso. Não fui pra academia hoje. Não foi pra academia hoje? Compensa no sábado. Ou no domingo. Ou no domingo, né? Que abre. Então, você precisa ser tão rígido durante a manutenção
como é na perda de peso. Renata, eu queria te perguntar o seguinte. Nós temos muitas pessoas que estão... O que é que a gente leu aqui da pesquisa? É que 31% da população, né? 68%, aliás, da população brasileira tem sobrepeso. Excesso de peso. Excesso de peso. É. Tá? Desses, obesos e sobrepeso. Isso, de 10, 7 tem problemas. De peso. Certo? De 10 pessoas, 7 tem problemas. Dona Hilda, um grande abraço para a senhora no Capim. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um beijo no seu coração, viu, Dona Hilda, da sua família. E o que é que eu fico pensando? Fico pensando no cara que chegou num momento de sobrepeso muito grande já, acima dos 120, 130, 140, que tem uma indicação para bariátrica, por exemplo. Renata, essa é a pergunta. Paciente que tem indicação para bariátrica, inclusive mudaram alguns critérios aí, Sim. né? Você fala sobre... Vamos dar spoiler, já é convocação para outra entrevista. Os critérios para cirurgia bariátrica. E ele tem uma questão, uma condição, ou às vezes até não tem a condição, como eu falei, comprar um iPhone em 48 meses, nada contra o iPhone, nada contra a Apple, tá, gente? Eu só não acho legal imobilizar tanto capital assim numa coisa tão, mas vai, cada um é cada um. Então, a minha preocupação, Renata, é com esse paciente que tem indicação para bariátrica e vê uma Mounjaro, uma Ozempic e outra que vai aparecer aí, o Wegovy. Ele vai lá e ele vai tentar, porque ninguém fica feliz tendo cirurgia para bariátrica, saindo na rua e dizendo assim, eu tenho, todo mundo sabe que eu tenho. O que me preocupa é esse paciente. Então, a cirurgia bariátrica, ela também não é cura, ela não é uma estratégia mágica. Para você ter ideia, André, os 2 primeiros anos de cirurgia se chama 1 ano e 6 meses a 2 anos, se chama de lua de mel. Então, assim, o paciente vai perder peso porque ele tem uma restrição física. E, lógico, também há às vezes, retirada de intestino também, então uma desabsorção. Então, ele vai perder peso. Após esse período, ele tem 2 anos para modificar a vida dele. Após esse período, ele pode ter, mais uma vez, adaptações fisiológicas, ele pode ter dilatação do estômago que restou dele, que ficou nele. Se ele diminuir a atividade física, também vai ter uma consequência. Ele perdeu muito músculo, então isso também vai ter consequência. Aí, quais são os dados? Teve um trabalho 2023 da USP. 92% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, após 2 anos de cirurgia, eles ganham peso. Mas esse ganho de peso, ele pode ser um sucesso. Então, vamos dizer que uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, com 2 anos ele recuperou 8 quilos. É um sucesso. Há alguns anos se dizia até que recuperar até 25% do seu peso, a cirurgia ainda era um sucesso. Então, quando o paciente passa os 2 anos e o ganho de peso dele é maior que 50%, aí precisa se reavaliar esse paciente. Porque possivelmente as coisas não estão dando certo. Porque aquela história, André, quem lida com obesidade, eu vou trocar o nome, não é quem lida com obesidade. A doença crônica, ela cansa. Cansa, porque todo dia você precisa. Não é uma coisa que você diz assim, eu vou me esforçar aqui, daqui a 3 meses eu estou curado. Não, quando você fala por toda a vida, é uma rotina que você tem para ter por toda a vida. E nós, seres humanos, a grande maioria, a gente não gosta de ter rotina. A gente gosta de fazer o que dá na telha, né? Mas tem que ter uma rotina. E uma rotina que cada vez você precisa intensificar ela. Porque vai ser você contra você mesmo. Vai ser você com a sua rotina e o teu organismo tentando te sabotar. Que
foi bom falar em sabotar, porque também existem os sabotadores de dieta. Que é que você tá ali todo na linha, mas tem uma mulher que te sabota, tem teus filhos, tem tua avó que diz assim: ai, André, você já perdeu tanto peso, meu filho. Fiz uma torta. Fiz um pudim pra você. Fiz um pudim pra você. Bichinho, por quê? André, a gente já teve restrições alimentares há muitos anos atrás. Então hoje comer é um ato de amor. Eu tenho uma amiga que ela presenteia todo mundo com bolo. O meu paciente chega com bolo. Ai, eu adoro, né? É bom receber um mimo de comida. Então, a gente precisa até reconhecer quem joga no teu time. Então, eu preparo o meu paciente para dizer, você tem que trazer todo mundo pro seu time. Se o teu marido 2-3 vezes por semana pede pizza, se você não trouxer ele pro time, ele vai te sabotar. Então é complicado. Uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, você não vai ter pessoas oferecendo toda hora cigarro, bebida. Mas comida, você tem que se alimentar pelo menos 3 vezes por dia. Uhum. E quando você perder peso, ainda vai ter a tia que vai dizer assim: André, tá ficando feio. Já perdeu peso demais. Então, obesidade, a gente precisa trabalhar até a família. Não é só o paciente. Uhum. Renata, a gente falou aqui da bariátrica, essas novas diretrizes, por exemplo, pacientes com índice de massa corpórea IMC acima de 40, tendo ou não comorbidades, e pacientes com IMC acima de 35 e inferior a 40, com doenças associadas, continuam com os mesmos critérios anteriores submissos à cirurgia. Já os pacientes com IMC entre 30 e 35 passam a ser elegíveis à cirurgia, desde que tenham diabetes tipo 2, doença cardiovascular grave, com lesão em órgão-alvo, doença renal crônica, DRC, precoce em decorrência do diabetes tipo 2, apneia do sono grave, doença gordurosa hepática não alcoólica, com fibrose, afecções com indicação de transplante, refluxo gastroesofágico com indicação cirúrgica ou osteoartrose grave. Pelas regras anteriores, só poderiam se submeter à cirurgia pacientes com até 10 anos como diabético e desde que possuíssem mais de 30 anos de idade e menos de 70. Também era exigido que o paciente tivesse acompanhado por um endocrinologista por mais de 2 anos, tendo apresentado refratariedade aos tratamentos propostos. A nova resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, restringe a idade, aliás, não restringe a idade nem define mais o tempo de convivência com a doença. Inclusive, adolescentes acima de 14 anos poderão operar, né? Aí precisa ser também, gente, não é qualquer lugar que faz, tá? O hospital, a ser feita a cirurgia bariátrica, precisa ser certificado e acreditado. Ainda bem, né? Não precisa ter o nome só de hospital, não. Tem que ser um hospital certificado pelo CFM e acreditado, certo? Ter a acreditação. Renata, o que é que você achou dessas novas diretrizes? Vou lhe perguntar isso hoje, mas eu já lhe convido para uma nova oportunidade para a gente falar desses novos parâmetros aí da cirurgia bariátrica no Brasil. André, é uma evolução, tá? Porque uma pessoa com 30 anos, que ela já tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que ela tem diabetes independente, descobriu a diabetes ano passado, não tem cura. Então essas pessoas precisam de um tratamento, sim, né? Quando você fala assim, 7 em cada 10 pessoas têm excesso de peso, mas não são aquelas 7 pessoas todas que vão precisar de cirurgia, que vão precisar de medicamento, mas com certeza os 30% dessas 7 pessoas, elas vão precisar de cirurgia e medicamento, porque obesidade custa muito caro, muito caro. Porque não é só alimentação, é medicamento, é atividade física. São necessidades do tratamento dessa obesidade. Aí você tem um paciente obeso. Isso custa muito caro para o serviço de saúde. Porque um paciente que tem excesso de peso, ele não vai produzir
tanto como um paciente que não tem excesso de peso. Ele vai precisar de medicamentos para diabetes, que são tem medicamentos super baratos, de R$5, medicamento de entrada do diabetes, como um metformina, que é o Glifage, você pode comprar R$10 uma caixa, tá? Tratamento para até um mês. R$10 é muito baratinho. Mas temos medicamentos hoje, orais, custando em média R$200. Isso custa muito caro para os cofres públicos. Então, fazer com que esse paciente... mas a cirurgia, ela não é cura, é tratamento, tá? Mas se a gente tratar esse paciente e fizer com que com 10 anos ele tenha um ganho de vida, de qualidade de vida de 10 anos, quanto isso vai melhorar para a vida dele e para os cofres públicos? Porque vamos dizer que esse paciente que 30 quilos, com 160 quilos, operou agora, e daqui a 10 anos ele está com 60 quilos. Sim, mas durante todo esse tempo, a necessidade dele de medicamento diminuiu muito. Será que esse cara com 30 anos, não tivesse sido operado com uns 30 anos, ele teria chegado aos 40? Ou ele já não estaria com uma polifarmácia? 3 medicamentos orais para diabetes, 2 insulinas e fora outros medicamentos, já está com um paciente com problema renal, é um paciente que lá na frente vai precisar de hemodiálise, que é caro para os cofres públicos. Então, essa mudança nos parâmetros para ser liberado a cirurgia bariátrica, ela é importantíssima. E é algo que a gente só vai conseguir mensurar o quanto é importante daqui a uns anos. Quando o número, essas pessoas estão sendo tratadas, vou colocar entre parênteses, precocemente. A gente não deixa essa pessoa piorar muito para ir para uma cirurgia bariátrica. Uhum. Então, são pontos importantes, sim. Tá. Um abraço aqui para Neide. Obrigado, Neide. O Ronaldo, técnico do relógio, ele diz assim: uma boa tarde. O colesterol alto causa o diabetes? Pessoas com hipercolesterolemia é um fator de risco para diabetes. Tem que se cuidar, viu, Ronaldo? Tem que se cuidar. Renata, o que mais que você nos traz para a gente concluir aqui no nosso bate-papo, né, sobre essa questão das medicações emagrecedoras versus dieta? Confesso que, como seu paciente, eu não tive, e inclusive eu acho que isso, gente, é algo que vocês que estão em casa dizem assim: não vou não, porque ela vai cortar tudo. Eu não vou deixar de comer meu cuscuz, coringa. Não, Poliana, não vou deixar de comer vou deixar nada. Eu não precisei deixar de comer nada, porque eu fui a doutora Renata Queiroz. Nada. Apenas foi regrado aquilo que eu comia. E olha, quer ver uma briga? Você sabe que a hipercolesterolemia, ela é agravada por questão de massa. Eu adoro pão. Hipertrigliceridemia, melhor Isso. dizendo, não é colesterolemia, não. Hipertrigliceridemia, que é o meu caso. É agravado por massa. Então, gente, pão para mim é um veneno. Um detalhe importante, eu já falei aqui várias vezes, eu posso ficar trilionário na vida, eu nunca vou deixar de gostar de pão. Porque você dizer pra mim que 5 horas da tarde, uma fornada de um pãozinho quente, Renata, é ruim? Não é ruim. Só que eu tenho tentado, eu tô brigando com isso. Me dê, papai. Me dê, eu tô tentando deixar. Né? Passo 4 dias, 5 dias sem comer um pão francês, um pão seda, gente. É tudo que bom da vida que tem é pão, pô. Mas hoje de manhã eu comi um pão seda, viu? Hoje de manhã, um pedacinho de cuscuz lá com os ovos e tudo. E você se sente culpado, Renato, dizendo assim: pô, isso aqui tá me fazendo mal. Mas eu não consigo. Não dá pra ganhar todas, Renata. Mas também eu não vou me martirizar, porque a semana todinha eu passei sem comer pão. E hoje, no café da manhã, eu comi. Agora eu tô morrendo de fome e quero Renata, comer. Pois é. Então, assim. André, e aí, só te cortando, desculpa, mas não é o problema,
não está em você comer o pão. O problema está no excesso. No excesso. Então você diz assim, eu comi um pãozinho ali. Eu poderia dizer que você poderia comer um pão todos os dias. Mas você que não poder, o que você deveria evitar é comer um saco de pão todos os dias. Ou comer de repente o pão numa refeição que deveria ser pequena e aí você colocar o pão, tá? Foi bom você tocar no seu assunto. Você tem uma hipertrigliceridemia familiar, algo genético. Comparando com a obesidade, a dieta no teu caso, a alimentação do teu caso não vai te curar. Mas se você errar na dieta, mesmo tomando medicação, você vai ter você não vai ter um equilíbrio no teu triglicérides, mesmo tomando a medicação. Então, no teu caso, você precisa da medicação, da atividade física e de uma alimentação apropriada. Então, isso é obesidade. A gente precisa individualizar esse paciente para saber qual tipo de tratamento ele precisa e direcioná-lo no momento certo, saber o que vai entrar no momento certo. Então, eu queria finalizar o programa deixando alguns pontos importantes para que as pessoas pensem, tá? E um deles primeiro pensa se na sua busca do emagrecimento você está numa jornada ou você está num eterno recomeço. Se você disser que está num eterno recomeço, você precisa reavaliar essa equipe que está tomando conta de você. Se você está tendo consistência. Porque, como eu falei aqui, o mais importante é chegar e não a velocidade com que você está chegando. Estabeleça um peso de alerta. Então, quando eu digo ao meu paciente, você chegou onde a gente queria, agora eu vou te dar uma outra meta. Você tem 60 quilos. Se você bater 63 e não conseguir sozinho voltar para os 60, procura ajuda. Não espera chegar a 65 nem 70 quilos. Vai ser mais difícil para você. Não existe estratégia que garanta emagrecimento definitivo. Se alguém te promete que, olha, comigo aqui você vai emagrecer, eu vou resolver teus problemas. Cai fora, segura tua carteira, cai fora, porque estão querendo te enganar. As estratégias, elas vão ser mudadas sempre e ao longo da tua vida. Então, eu digo ao meu paciente, se você um dia não quiser mais estar comigo, procure uma colega. Mas não fique sozinho. E não fique sozinho por muito tempo. Cuidado com os sabotadores. Traga o máximo de pessoas para o seu time, para que isso ajude você a evitar o máximo sair do teu foco. O seu melhor peso não necessariamente vai ser seu menor peso. Então, eu pego um paciente de 160 quilos. Se ele chega a 110 quilos, André, ele nunca vai... Aquela pessoa, talvez ele nunca seja uma pessoa magra. Mas 110 quilos, você vai olhar para ele e vai dizer, mas fulano é gordinho. Ih, André, você não sabe quem era fulano. 110 quilos, compara ele com ele mesmo. 110 quilos, ele está magérrimo. E vamos contra... Às vezes o paciente fica angustiado e diz, ai, doutor, eu queria perder mais peso. Calma, que o teu organismo agora está lutando para que você não perca peso. A estratégia agora é não ganhar peso. Mas não vamos pensar agora em perder peso, tá? E se quando a gente convive com uma pessoa que tem obesidade, você tem que ter um olhar um olhar diferenciado. Avalie a equipe multidisciplinar que tá cuidando de você. Não é fácil. Se é uma equipe que coloca a culpa em você, precisa ser reavaliada. Porque às vezes as coisas não vão dar certo, mas não vão dar certo porque não foi a estratégia correta. De repente, é o momento de buscar por outras estratégias. Infelizmente, quando se não toma esses devidos cuidados, lá na frente vai ter a frustração. Eu não consegui.
de repente não foi feito individual como deveria ser feito. Perfeito. Conversei com a nutricionista Renata Queiroz, doutora Renata Queiroz. Ela atende aqui no Espaço Diabetes. Gente, vai aparecer aí na sua tela, @ no Instagram, Spaco, porque o Instagram não deixa de digitar o cedilha, Spaco, _ aquela tracinho, AL. Spaco Diabetes, tracinho, AL, tá? Spaco Diabetes, _ AL. E você pode marcar através do WhatsApp pelo 99672-1987. 99672-1987. É referência na prevenção e tratamento do diabetes, da obesidade aqui na nossa cidade. Está aí na sua tela para você ver. Você pode assistir esse programa depois, ele fica gravado aqui. Eita, Peps, perdi a entrevista com a doutora Renata, não tem problema, fica gravado. Você vai poder assistir mais tarde, à noite, outro dia, quando você puder e quando você quiser. Né? Importante é você não se automedicar, não caia nessas ideias, né? Essas empresas por trás dessas medicações têm multinacionais poderosíssimas, né? Que tem um arsenal de fogo, entre aspas, financeiro muito grande, muito forte, né? E elas têm as suas indicações, todas elas têm as suas indicações, né? Hoje eu estava vendo um seriado, não vou poder dizer o nome do produto, porque pertence, é um produto muito popular ainda no Brasil, mas é um seriado que está na Netflix, tá? E esse produto é um produto popular indicado para febre e para dor. E há alguns anos atrás, alguém ou a própria indústria, ninguém sabe, até hoje não foi descoberto, né? Sobre esse problema, matou algumas pessoas nos Estados Unidos. E só para vocês terem ideia, num lugar onde as investigações são sérias, não estou dizendo que aqui não sejam, né? A carapuça cai em quem servir, aliás, serve em quem cair, né? Não é assim, Renata? Né? E assim, deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Seriado. Aguenta aí, Marco Aurélio. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Pronto. Tá aqui. Tá na Netflix, é público, então você vai assistir aí a série documentária Caso Arquivado, os assassinatos do Tylenol. Tá? Então, foi em 82 isso aí, tem 42 anos, né, onde cápsulas do Tylenol foram adulteradas com cianeto, Renata. Cianeto, tá? A série, parte da coleção Caso Arquivado da Netflix, explora as mortes e as tentativas de descobrir o culpado que nunca foi encontrado. A fabricante Johnson & Johnson foi acusada, né, de contaminação, foi inocentada, inclusive, e se você quiser, não vou dar spoiler não, você assiste aí na Netflix os assassinatos do Tylenol, que está aí na tela para quem quiser assistir. E por que a gente fala isso? Porque o que difere veneno de medicamento é só a quantidade, é só a dose, tá? Então, antes de você comprar uma caneta emagrecedora, procure o especialista ou a especialista, procure. Não vá nesse caminho mais fácil, porque pode não ser bom, tá bom? Obrigado, Renata, e até a próxima. André, obrigada a você. Muito bem. A gente volta amanhã às 13 horas com a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, às 13 horas. Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.